Jesus sejam com todos. Amém? Abra sua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 15. Aleluia. Os estudiosos da palavra de Deus, eles afirmam que a carta aos Romanos é considerado o maior tratado teológico do Novo Testamento. E nós sabemos que Deus não faz nada de improviso. Eu vou repetir, sabemos que Deus não faz nada de improviso. Mas usando uma linguagem nossa, tudo é muito bem planejado e executado com perfeição absoluta. O problema é que nós somos imperfeitos. E não são poucas as vezes que a nossa visão não é exatamente aquela visão que o Senhor deseja que tenhamos. É por isso que nós precisamos em todo o tempo estar declarando e agindo a partir do mais profundo do nosso ser, concedendo liberdade para que o Espírito Santo verdadeiramente opere a partir de nosso ser interior. Porque as mudanças, as transformações, se elas começarem sendo feitas somente com esforço humano, não conseguiremos. Nós somos fracos, somos imperfeitos. Mas o nosso Deus é forte, Ele é perfeito, Ele é poderoso. Ele nos conhece muito bem. Ele não permite que a gente passe por qualquer tipo de circunstância sem que a gente tenha condições de suportar. Pode ser a adversidade que for, pode ser a perseguição que for, mesmo que você ache que não vai conseguir, que não vai suportar, vai conseguir, porque o Senhor é contigo, aleluia. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, aleluia. E aí nós temos que colocar na nossa mente e no nosso coração que todas as coisas vão passar, as dificuldades vão de passar, as lutas, as aflições, mas a palavra permanece para sempre. Ou seja, as promessas do Senhor serão todas cumpridas em nossa vida. Eu não sei se acontece com você, mas às vezes eu penso que a coisa está muito longe, porque eu sou humano igual a você. Mas ao mesmo tempo que penso isso, o Espírito de Deus me faz lembrar quem somos como servos de Deus, como filhos do Deus Altíssimo. Quem habita em nós, para onde nós estamos indo, aleluia. Ele está nos conduzindo para a Nova Jerusalém celestial. E aqui na carta aos Romanos, nesse que é considerado o maior tratado teológico do Novo Testamento, capítulo 15, no versículo 13, somente o versículo 13, diz o seguinte: que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança do poder do Espírito Santo, aleluia. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança do poder do Espírito Santo, aleluia. Meus amados irmãos, quando nós afirmamos, quando nós declaramos que Deus faz, que tudo que Deus faz é muito bem planejado, é a forma humana de declarar que a perfeição divina é absoluta e preenche todos os aspectos imagináveis e não imagináveis. Deus não precisa revisar seus planos. Deus não precisa rever os seus propósitos, porque Ele é absoluto em perfeição. E antes de todos os tempos, Deus resolveu criar todas as coisas para o louvor da sua glória. Pense um pouco, Deus planejou você.
Deus te planejou. Deus conhece exatamente tudo aquilo que você passou, desde o nascimento até agora, até depois, que você nem imagina, Ele conhece tudo. Ele não somente conhece, mas Ele participa. Ele participa fortalecendo. Ele participa operando. Quando estamos desanimados, quando não conseguimos ver a saída lá no final do túnel. Oh, aleluia. Ele diz: eu estou aqui com você. Eu estou te sustentando com a minha mão direita vitoriosa. Eu não trouxe você até aqui para você voltar para trás. Não. Para frente. Para frente. A nova Jerusalém celestial está lá adiante. Oh, glórias ao nome de Jesus. Sabe, irmãos, Deus não depende da criação, é a criação que depende de Deus. Deus não precisava criar o homem. Deus é perfeitamente feliz e realizado em si mesmo. Aleluia. Vou repetir: Deus é perfeitamente feliz e realizado em si mesmo. Oh, glórias. A razão da solidão do homem é a falta da conexão com o seu Criador. É a expressão humana da falta de comunhão com Ele. Uma vez que conhecemos a Sua palavra, uma vez que conhecemos a verdade que liberta, precisamos viver conectados com Ele. E essa palavra não é uma teoria, essa palavra é vida, essa palavra é prática, essa palavra é poderosa, aleluia. É a palavra de Deus. E essa palavra, ela é vivificada pelo seu Santo Espírito. Glórias ao nome de Jesus. Sabe, irmãos, muitas vezes o homem sem Deus, acha que é alguma coisa, e passa a querer dirigir a sua vida como Senhor absoluto, pensando que não deve satisfações a ninguém, e nega a existência divina, como se isso pudesse alterar alguma coisa no coração de Deus. Oh, glória! Que vergonha! Eu vi uma determinada pessoa dando uma declaração, um homem culto, um médico tão famoso, e ele negando a existência de Deus. Isso não vai alterar nada em Deus, isso não vai modificar nada, isso não vai modificar nada na nossa comunhão com Deus. Aleluia, aleluia. Tudo que existe no universo foi criado por Deus. O homem não tem nenhum poder por si mesmo. Nós não conhecemos o amanhã. A gente não conhece o que vai acontecer daqui a um segundo. Oh, glória. Isso significa que todos os planos que fazemos poderão ser realizados ou não, mas somente Deus conhece o amanhã. E aí, quando a gente tem a firme convicção dessa realidade, a gente passa a dizer, a falar, a uma expressão que vem do coração, conforme Jesus Cristo ensinou lá na oração modelo, que é conhecido como a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Ó Senhor, retira da minha mente, retira do meu coração, retira tudo aquilo que possa impedir o agir do teu Santo Espírito. Ah, Senhor, eu abro as portas do meu coração, eu abro a minha vida. Ó Senhor, eu quero que o Senhor reine. Reinar é ter controle absoluto. E nós somente somos satisfeitos quando verdadeiramente essas palavras passam a ser realidade em nosso viver diário. Quem é o homem? O cara acha que sabe de tudo. Aí de repente tem um AVC, pau para tudo. Quem é o cara? Não sei. Aí o Senhor vai lá e estende a sua mão e sara. Ah, irmãos, estamos vivos. Estamos no penúltimo domingo do mês de novembro de 2021.
E estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado, Ele tem nos protegido. Ele tem declarado a cada momento que tem planos e propósitos com a nossa vida, conosco. E nós nos colocamos diante dele dizendo: Senhor, que todos os teus planos, todos os teus propósitos sejam realizados na minha vida. Não dá para viver diferente. Não dá para falar diferente. E o tempo vai passando. A gente vai experimentando tantas coisas, e a gente vai comprovando o poder de Deus, a gente vai comprovando a fidelidade de Deus. A nossa batalha, ela é espiritual, é 24 horas por dia, 7 dias da semana. A última palavra não é a palavra do homem, é a palavra do Senhor. Deixa eu falar uma coisa que eu tenho dito sempre. Deus faz coisas que achamos impossíveis. Ele é aquele que sara, Ele é aquele que liberta, Ele é aquele que transforma, Ele é aquele que salva. Ele coloca amor onde não existe mais amor, Ele coloca atração onde não existe mais atração, Ele coloca entendimento onde não existe mais entendimento. O Senhor quer fazer tudo novo na sua vida. Nesse final de tarde, Deus trouxe você até aqui para te dizer isso. Você já conhece, então abra o seu coração, deixe o Senhor reinar, deixe o Senhor transformar, deixe o Senhor tirar, deixe o Senhor colocar, deixe Ele fazer o que precisa ser feito. Aleluia! Oh, aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Que Deus tremendo e maravilhoso. O Deus que deu o seu próprio filho, o seu único filho, para tomar o nosso lugar lá na cruz do Calvário, levando sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Quando Ele morreu, nós morremos com Ele. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, para que pudéssemos viver uma nova vida. Aí eu quero viver aquilo que Deus planejou para a minha vida. Nem sempre essa é a vontade do nosso coração. Mas nós precisamos entender que não somos mais dirigidos pelo coração. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então pega essa palavra, coma essa palavra, mastigue essa palavra, aplique essa palavra no dia a dia. Irmãos, tem que ser assim. Lá em Hebreus está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus não mudou, Ele não vai mudar. Glórias ao nome de Jesus. Ele é o Deus das oportunidades. Tem um texto bem conhecido do povo de Deus, está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ah, como eu gosto desse texto. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Aleluia! As trevas jamais prevalecerão contra a luz de Cristo. O Evangelho de João é a mais alta revelação bíblica. É o livro mais lido no mundo. O Evangelho de João é o santo dos santos de toda a revelação bíblica. E João apresenta Jesus como Deus. Em nosso texto básico, o apóstolo Paulo suplica a Deus para que os cristãos tenham uma vida abundante. Não ficou somente na súplica de Paulo. O Espírito Santo intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis. E Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, aleluia, o nosso advogado, agora como Deus o Filho, assentado à direita de Deus o Pai, faz uma coisa, intercede por nós. Pensa aí um pouquinho. O que é que tem tirado a alegria? O que é que tem tirado a sua alegria? O que é que tem tirado a sua paz? O Senhor tem poder para
renovar tudo hoje, tudo agora. Ou eu creio ou não creio. Ah, meus amados irmãos, a vida abundante consiste em toda a satisfação e no reinado da paz. O Criador é a fonte da nossa alegria. E quando temos alegria em Deus, temos também paz com Deus e experimentamos a paz de Deus. Aleluia! A vida abundante é resultado exclusivo da fé que depositamos no Deus Criador. Ah, porque Deus fez isso, ah, porque Deus fez aquilo. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Já pensou na situação de Jó? Que coisa terrível. Era o homem mais rico do Oriente, era o homem mais poderoso do Oriente. E da noite para o dia ele perde seus 10 filhos, perde todos os seus bens. E logo depois é acometido de uma doença terrível. E sem nada, ele fica lá num canto, sem roupa, pega um caco de telha e começa a raspar, sei lá, todo aquele pus, todo aquele negócio fedorento, que as pessoas de longe já sentiam o odor. E aquela mulher que, sua companheira, mãe dos 10 filhos que tinham sido levados, diante do desespero, ela chega e diz assim: ô Jó, faz uma coisa, você vai morrer, não tem mais jeito para você. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí eu imagino como ele olhou para ela. Eu fico imaginando como estava o coração de Jó. E naquele momento parece que o seu coração rasgou. É como se ele tivesse aberto todo, tivesse destruído. Ele olha para ela e diz assim: ô mulher, como uma louca, como se for. Ele está dizendo: você não é louca, mas você está falando como se for uma louca. Ah, o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome de Jesus. E o texto bíblico diz que o Senhor deu a Jó tudo aquilo em dobro que ele tinha, em dobro. Os animais, toda a riqueza, tudo foi em dobro. Mas ele deu só mais 10 filhos. E com a mesma mulher, viu? Foi com outra não, foi com a mesma. Deu mais 10 filhos. Ué, mas ele tinha perdido todos os bens. Ele tinha 10 filhos, os 10 filhos morreram, ele deu tudo em dobro, e aí em vez dele dar 20 filhos, ele deu 10. Por quê? Porque os outros 10 não estavam perdidos, os outros 10 estavam com o Senhor. Aí está a diferença, irmãos. Nós não perdemos aqueles que partem, que estão com Cristo. Eles estão lá com Cristo, nós sabemos onde estão. Eu não sei você, mas eu tenho muito cuidado com as coisas com as minhas coisas. Eu tenho muito cuidado. Pode ser uma coisa de valor, pode ser uma coisa sem valor. Eu tenho cuidado. Eu tenho uma gaita que eu ganhei quando eu tinha 4 anos de idade. Eu tenho ela lá. A minha mãe fez uma sacolinha, e aí eu tenho a caixa. Eu tenho uma sacolinha, tenho lá a gaita, e tenho lá a caixinha. Eu tinha 4 anos de idade. Tem 62 anos aquele negócio lá. Está lá em cima da minha estante, no lugar que eu tenho, guardo umas coisas antigas. Está lá. Por que isso, pastor? Irmãos, tudo aquilo que o Senhor nos dá é presente dele. Se nós cuidamos das coisas que vão ficar, como não cuidar de nós mesmos e dos nossos? Como não procurar ajudar aqueles que necessitam? Como não chegar com a palavra de vida, com a palavra de esperança, que é a palavra de Deus, diante das lutas e aflições que o nosso irmão, o nosso próximo está passando? Ah, meus amados irmãos, a vida abundante é o resultado exclusivo da fé que depositamos no Deus Criador. Então, em Cristo nós somos ricos de esperança, esperança viva, esperança que venceu a morte, esperança que venceu o pecado, esperança que venceu o inferno, esperança que ressuscitou com as chaves da morte e do inferno.
hoje, como Deus o Filho intercede por nós diante de Deus o Pai. Cristo morreu para ser o nosso Salvador e ressuscitou para ser o nosso Senhor. Eu vou repetir: Cristo morreu para ser o nosso Salvador, ressuscitou para o nosso Senhor, e Cristo virá para ser o nosso juiz. Mas em Cristo já fomos julgados. Não é um juízo da morte, para a vida ou morte. Como discípulos de Jesus Cristo, nós retiramos a nossa dependência do natural e colocamos o nosso foco em Cristo. Tem que ser assim. Isso não pode ser nenhum peso, mas tem que ser uma alegria. Tem que ser uma coisa espontânea. Deus não depende de nada e nada poderá influenciá-lo. Então nós podemos afirmar que o seu propósito é que o coloquemos acima de todas as coisas. Aleluia! Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Eu pergunto e você responde aí na sua mente, no seu coração: o Senhor está acima de tudo em sua vida? Então, meus amados irmãos, o propósito divino para conosco, seus filhos, é tríplice: santidade, paz e harmonia. Santidade é rejeitar tudo aquilo que o mundo tem como normal e que a palavra de Deus diz que não é de acordo com os propósitos divinos. Paz, a certeza absoluta da presença do Senhor e que Ele está no comando da nossa vida. Ele vai à nossa frente, Ele está à nossa retaguarda, Ele está do nosso lado direito, Ele está do nosso lado esquerdo, Ele luta as nossas lutas, aleluia. Mas não fica só aí. O Senhor nos capacita para que estejamos colocando em prática o amor, o perdão, a fidelidade, a perseverança e a fé. Eu não sei quanto tempo de casamento você tem, mas a sua mulher é a mulher que Deus deu para você. Ele preparou ela para você. Pastor, você não tem dificuldade? Não, tem. Aqui para nós, só para nós aqui, que estamos aqui. Eu fico pensando às vezes, não sei como é que a Damares me aguenta. Mas sempre que eu olho para ela, todas as vezes que eu olho para ela, eu vejo aquela menina de 18 anos, que eu vi pela primeira vez lá no acampamento de Paripoeira. Olhei para ela e disse no meu coração, eu nem conhecia, digo, eu vou casar com aquela menina. A gente tinha lá as igrejas da Convenção Batista Brasileira, da qual eu tive sempre o prazer e a honra de participar, lá da primeira igreja. Período de carnaval a gente tinha o retiro da juventude. Tem alguns jovens da minha época que estão aqui, aleluia, glória a Deus. E todas as vezes que eu olho para Damares, eu lembro aquela garota de 18 anos, que naquela mesma tarde que nos conhecemos, no dia 22 de fevereiro de 1971, eu acho que, porque eu era muito tímido, gente, eu ainda sou tímido, não levo negociação não, mas eu sou tímido, sou muito tímido, mas depois que conheci, eu acho que uns 40 minutos depois eu estava namorando com ela. E até hoje. Pastor, você não orou não? Que orar, rapaz, eu orei na hora, homem. Que oração imediata, Senhor, olha ali, Senhor, eu quero aquela dali, mas Senhor, se for da tua vontade. 45 anos de casamento, com mais 5 de namoro e noivado, 50 anos, aleluia. Meio século, irmãos, eu não me sinto não nesse negócio de meio século. O tempo passa muito rápido. Sabe, irmãos, as bênçãos divinas, elas são inteiramente frutos da graça de Deus. Não merecemos nada. E não dependem da aprovação humana. O agir divino nos leva a um nível de maturidade no qual Cristo é a única fonte da vida. E o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. O trabalhar divino é incomparável. Porque Ele trabalha de uma forma tão poderosa
mas ao mesmo tempo, eu vou usar o nome, tão educada, que ele não invade a nossa privacidade. Ele não faz nada que venha chocar a gente. Mas ele vai firme. Ele vai trabalhando. Ele vai operando. Ele quer o nosso bem. Ele usa as pessoas para nos abençoar. Ele usa as pessoas para nos ensinar. Ele usa as pessoas para nos mostrar. Ele usa o seu Santo Espírito de uma forma tremenda e maravilhosa para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, irmãos, quantas vezes não conseguimos perceber o porquê de determinadas batalhas? Quantas vezes? Quantas vezes a gente não consegue perceber o porquê de determinadas batalhas? Mas a nossa confiança está depositada no Senhor. Nós não somos estrangeiros, nós somos seus filhos. Filhos por adoção. E o filho por adoção é filho duas vezes. O pai não tinha obrigação nenhuma de adotar, mas adotou por amor. Ele é amado duas vezes mais. Então eu vou repetir o que eu falei no início. O Senhor não nos trouxe até aqui para a gente voltar atrás. Agora nós por fé nós acreditamos que tudo na vida faz parte do agir divino, nos preparando, protegendo, suprindo, capacitando e fortalecendo para que jamais venhamos a desistir. Você não vai desistir. Você não vai desistir da sua vida. Você não vai desistir do seu casamento. E somente em Cristo Jesus nós somos cheios de toda esperança e paz. Ele nos enche completamente de toda esperança e paz. Ele nos enche de uma maneira tão tremenda que começa a transbordar em nossa vida. E vai alcançando as pessoas que estão ao nosso lado. O Senhor age para nos levar a um nível de maturidade no qual Ele é a única fonte. Ele é a única fonte, aleluia. Glórias ao nome de Jesus. O habitar do Espírito Santo é uma realidade exclusivamente na vida daqueles que têm a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Muito cuidado com o que você está ouvindo lá fora. A internet tem muita coisa boa, mas tem cada lixo, cada coisa terrível. Cuidado. Somente aqueles que estão em Cristo Jesus recebem a prerrogativa do Pai eterno de se tornarem seus filhos. Ah, pessoa, somos co-herdeiros de Cristo. Já pensou isso? Aquilo que o Senhor dá para o seu filho, Ele dá para a gente. Jesus é o único que hoje tem um corpo glorificado. Aqueles que estão em Cristo estão lá em espírito, aguardando o toque da trombeta. E quando a trombeta tocar, aqueles que já estão com o Senhor ressurgirão primeiro com um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. E nós, os que estivermos vivos, seremos imediatamente transformados. Receberemos também um corpo glorificado e juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Aleluia! Quem é que vai estar do teu lado? Eu não sei. Quem sabe? Sei lá, se é Moisés, sei lá se é Abraão, sei lá se é Paulo. O que me interessa é que eu estou subindo para Cristo. Aleluia! Nós estamos subindo para Cristo. Ó. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe, irmãos, escute. O Espírito Santo está agindo para que a sua igreja seja reavivada. Reavivada significa um compromisso maior com o Senhor. Reavivada significa viver ainda mais intensamente conforme os seus princípios.
Reavivada significa disposição para parar, ouvir o Senhor e voltar. Disposição para parar, ouvir o Senhor e dizer, o Senhor dizer, é por aqui. Está certo, Senhor, eu vou por aqui. Ó, um povo sem profecia está levado ao erro. Sem essa profecia, essa aqui que é a palavra de Deus. Deus pode usar o homem? Pode. Deus pode usar quem Ele quer. Ele pode falar conosco através de alguém, Ele pode falar conosco através de sonho, mas essa palavra aqui não falha. Isso aqui não falha. Isso aqui não falha nunca. Aí o cara que se acha, o cara diz, não, tá ultrapassada, eu vou fazer outra. Pode fazer, mas isso aqui é que vai sobreviver. Essa aqui é que vai permanecer para sempre. Essa aqui que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, aleluia. E o cara ainda faz gozação. A palavra de Deus ele mandou como? Foi um WhatsApp? Foi pelo fax? Por onde foi? O Senhor mandou a sua palavra. Essa palavra foi escrita por homens e mulheres inspirados por Deus, com línguas diferentes, lugares diferentes, em épocas diferentes. Essa aqui é a palavra de Deus. Jesus diz, todas as coisas hão de passar, mas a minha palavra permanece para sempre. Irmãos, temos que estar firmados nesta palavra, temos que estar pregando essa palavra. Isso aqui não precisa de inovação, precisa de vida no altar, precisa de vida determinada a viver e transmitir essa palavra como ela é. Canta lá, Maraísi. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja e o agente do reavivamento. Jesus é o dono da igreja, Ele tem tudo em suas mãos. Eu falei hoje de manhã que no início do ministério muitas coisas aconteceram. E não aconteceu uma vez só que alguém chegava e dizia, pastor, e agora o que é que o senhor vai fazer? Havia determinadas situações. Aí eu dizia, fazer o quê? Não, mas o senhor é o pastor da igreja, o senhor tem que fazer alguma coisa. Eu sou o pastor. Quem tem que fazer é o dono. A nossa parte é viver essa palavra. A nossa parte é pregar essa palavra. A nossa parte é testemunhar que verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A nossa parte é resistir à tentação. A nossa parte é dizer não a tudo aquilo que não provém do Senhor. A nossa parte é buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Agora, próximo mês nós estaremos completando 32 anos. O senhor está satisfeito? Estou satisfeito pelos 32 anos, mas a gente poderia ter feito muito mais. Muitas igrejas foram abertas, mas poderíamos ter aberto muito mais. Eu não quero nenhuma estratégia humana para superlotar. Não quero. Eu quero que as pessoas sejam atraídas pela palavra. Essa palavra. Elas têm que ser atraídas por esta palavra. E para que isso aconteça, a gente precisa viver essa palavra. Na certeza absoluta de que jamais seremos perfeitos. Mas nós servimos ao Deus que é perfeito. Ao Deus que nos conhece não apenas como Criador, mas o Deus que nos conhece como aquele que se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Eu não sei a sua história, mas Jesus sabe. A gente vai ficando mais experiente, sabe? A gente vai ficando mais experiente. A gente parece que vai ficando mais sensível. Não sei se só é comigo que acontece isso. Às vezes a gente chora com mais facilidade. Meu pai sempre dizia assim, cuidado com a pessoa que chora com muita facilidade. Cuidado. Cuidado com o homem que chora com muita facilidade. Ele dizia que ele nunca tinha chorado. Mas quando foi um dia, ele estava enfermo, eu cheguei em casa, lá na casa do meu pai, lá no seu apartamento, ele estava fazendo sabe o quê? Ele estava chorando. Ele estava na rede, eu me sentei no chão, ao lado dele. E eu disse, papainho, por que o senhor está chorando? O senhor está sentindo alguma dor, alguma coisa? Não, meu filho. Meu pai me ensinou que homem não chora.
Eu nunca chorei. Mas eu descobri agora como é bom a gente chorar na presença do Senhor. Eu não esqueço disso. Eu nunca vou esquecer a fisionomia dele. Eu disse: o senhor está preocupado com alguma coisa? Ele disse algumas coisas. Eu disse: o senhor está preocupado com isso assim? O senhor está preocupado com isso? Ele citou: eu lhe dou a minha palavra, que eu vou cuidar disso. Eu tenho certeza que o Senhor vai suprir. Aí ele respirou assim, tranquilo, e disse: obrigado, Senhor. Obrigado, meu filho. Ele disse: meu filho, pode chorar, porque é muito bom chorar. Eu perdi a vida inteira, mas agora, já no final, eu aprendi, Deus me ensinou, eu deixei que Deus me ensinasse a chorar. Chorar significa abrir o coração para o Senhor. Chorar significa estar determinado a deixar o Senhor operar e a transformar. Às vezes a gente chora diante de perdas. Às vezes a gente chora diante de determinadas situações. Agora, às vezes tantas situações, quando menos espero, os meus olhos estão cheios de lágrimas. Como é que você tem vivido? Você tem chorado na presença do Senhor? Você já experimentou chorar na presença do Senhor? Agora, dizendo assim, diante de tudo que você conhece, diante de tudo que você sabe, diante de toda a sua experiência, fala para o Senhor dizendo: Senhor, eu não sei de nada. Diante do Senhor, eu não sei de nada, eu não sou nada. Como é que o Senhor quer fazer? O Senhor é aquele que nos exorta, consola, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que restaura, Ele é aquele que capacita, Ele é aquele que faz as coisas novas, Ele é aquele que tem todo o poder. A igreja do Senhor tem que passar por um real reavivamento. Isso não depende da aprovação humana, não depende da aprovação denominacional ou de qualquer outra coisa. Isso depende de cada um de nós. E nós devemos servir ao Senhor com entusiasmo. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom. Ele é bom. Bom no sentido absoluto. Nós somos convocados para escutar a voz do Mestre e obedecer aos seus princípios. São dois verbos: escutar e obedecer. Somente assim seremos cheios de toda esperança e paz. Somente assim seremos cheios de toda esperança e paz. Sejam quais forem as aflições, sejam quais forem as provocações, Deus tem o melhor para a sua vida e para cada um dos seus familiares. Como é que eu vou saber se a coisa vem de Deus? O que vem de Deus exorta, edifica e consola. O que vem de Deus não divide. O que vem de Deus não subtrai. O que vem de Deus soma e multiplica. Ou nós temos essa palavra, igreja, como realidade, a partir daqui do nosso coração. Ou podemos perguntar: o que estamos fazendo nessa terra? Nunca pense que o fim chegou. Não. É com o Senhor. Nunca pense você: eu entendo, eu acho. Senhor, o que tu queres? Ele vai falar com você.
Ele vai falar. Ele vai chegar até você. E Deus é tão poderoso, sabe? Que você não precisa sair correndo atrás, não. Eu vou correr atrás para ver se alguém tem alguma coisa para mim. Eu já passei por determinadas situações. A pessoa chega e diz: pastor, o que é que foi que Deus falou para mim? Alguma coisa do Senhor para mim, não foi? Eu digo: sei não. Para mim não falou não. Você vai inventar? Não. Igreja, pense uma coisa. No momento que todos tirarmos do coração todo e qualquer essas picuinhas que muitas vezes surgem porque somos humanos, quando a gente começar a realmente fixar o olhar em Cristo e ter a firme convicção de que não somos realmente nada diante do Senhor, da sabedoria do Senhor, do poder do Senhor, mas que Ele nos ama, que Ele nos protege. Não importa quem esteja transmitindo a palavra, o que importa é que seja a palavra transmitida por Deus e que nós, homens, sejamos apenas instrumentos nas mãos dEle. Não existe nenhum mérito humano de nada, não, irmão. Olha, tudo que sai certo, arrumado na igreja, foi o Senhor que fez. Tudo que sai errado, aqui é minha responsabilidade. É isso. Então, para que você seja cheio de toda esperança e paz, é continuar confiando no Senhor, é continuar dando espaço para Ele agir na sua vida, é jamais desistir. E em Cristo você está cheio de toda esperança e paz. Então abra o seu coração e deixe que o Espírito Santo opere em todo o seu ser. Amém? Interessante. O Senhor me deu essa palavra no domingo passado, à noite, quando cheguei em casa. Eu passei a semana pensando nisso. Porque geralmente a palavra vem no dia ou na véspera. E o Senhor tem me ensinado uma coisa: a confiar plenamente nele, a deixar a timidez de lado. E eu usava como eu tinha uma arma secreta por conta da minha timidez. Eu fechava a cara e não sorria. E uma vez uma colega da Damares lá no colégio, nós estudamos juntos no colégio estadual de Alagoas, 72, 73 mais ou menos. Ela perguntou: Damares, o teu namorado sorri? Quando a Damares me disse isso, despertou em mim aqui. Eu tenho que mudar o meu coração naquela época. E foi um trabalhar de Deus. Eu já conhecia a palavra, eu era membro de igreja. E à medida que fui deixando Deus trabalhar, eu aprendi. E até hoje eu estou continuando deixando Deus trabalhar na minha vida. E ainda tem muita coisa para mudar. Que você possa deixar verdadeiramente o Senhor trabalhar na sua vida. Deixe o Senhor operar. Ele vai fazer o melhor. Confie nele. Espere somente nele. Equipe de louvor, fiquemos todos de pé.